Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Rede Alto Tietê TV, salve meus amigos do Pod Café, já está no ar. Tenho aqui os meus convidados. O primeiro que você está vendo aqui está aqui do meu lado, mas já já eu apresento ele. Antes, eu quero mandar aquele recado, ó, dá lá o seu joinha, porque é só assim que o YouTube entende a relevância do que está sendo discutido aqui e é importante para nós, né? Você dá o seu joinha, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar. E também pega esse link aqui, ó. Eu não sei quando você está assistindo esse programa aqui, mas pega esse link, compartilhe com um montão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes aqui. Nós vamos falar sobre neurociências. O cara que é especialista em pessoas, está aqui do meu lado, ó, tá aqui do meu lado, mas eu já eu apresento o nome dele aqui. E também na minha frente aqui, eu vou começar pelas damas. Na minha frente está aqui a Bibi Olímpio. A Bibi é da OH Imóveis. Seja muito bem-vinda ao Pod Café. Muito obrigada. É um prazer. Te peguei de surpresa, porque era só o Olímpio que ia falar, né? Exatamente. E do seu lado, o seu marido, né? O Olímpio. Correto. Seja muito bem-vindo, Olímpio Santos. Agradeço o também convite. da OH Imóveis. E a gente vai falar sobre assuntos muito interessantes nessa área aqui. Fora do ar aqui, gente, nós estávamos falando lá e eles me contaram uma novidade a respeito dos pós-leilões de imóveis que acontecem aí no Brasil. E eu fiquei muito surpreso e você também vai ficar muito surpreso. Daqui a pouco a gente divulga os contatos deles aqui e vocês vão entrar em contato com eles. Eu tenho certeza que vocês farão bons investimentos, viu? Anderson Hayafuji, neurocientista comportamental, seja muito bem-vindo, estreando aqui no Pod Café. Muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade aí, agradeço a audiência, né? Então curtam, compartilhem, recomendem aí para quem vocês acreditam que precisa, quem trabalha com imóveis, quem precisa melhorar seus comportamentos, eu acho que vale muito a pena. A gente vai não custa nada, a gente vai né? entender muito o que é isso. É porque é um palavrão, né? Neurocientista comportamental, eu quero entender isso. Ô, Abner, não tem intervalo, né, Abner? A gente vai direto, né? Vai direto. Então, assim, vou começar por você. Meu amigo, o que significa neurocientista comportamental? O que você faz exatamente? Bom, eu sou formado originalmente em administração de empresas, né? E eu fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento. Na neurociência, a gente aprende sobre o funcionamento do cérebro através dos comportamentos, né? O que faz a gente ter os comportamentos, quais são as áreas ativadas. E eu fiz também o Practitioner em Programação Neurolinguística, tá? Com certificação do Richard Bandler. Até hoje eu estudo, né? Tenho semanalmente um grupo de estudos de programação neurolinguística, onde a gente atualiza, né? A programação neurolinguística ela é atualizada sempre. Só para você ter uma ideia de como ela é atualizada. A gente fazia uma pessoa que sofria transtorno de fobia, a gente levava cerca de uma sessão, 50 minutos para tirar a fobia da pessoa. Hoje, 10 segundos. Em 10 segundos, uma pessoa que tem fobia, ela deixa de ter a fobia. Tá? Qualquer coisa. Então, assim, a gente tem o funcionamento do cérebro e a gente tem a PNL que estuda o funcionamento do cérebro. Então, ela pega um cérebro que tem defeito e que saiu do defeito, vamos falar assim, né? Então, ela tem um padrão de comportamento e ela alterou o comportamento. Vocês entram na área da psicanálise também? Não entramos na área da diferente? psicanálise. Eu tenho formação em psicanálise clínica também, tá? Mas eu prefiro utilizar o método de reprogramação mental, que é a utilização do funcionamento da mente e como a gente altera os comportamentos, porque a gente agiliza. Existem técnicas. Existem estratégias, né, que a gente fala, são estratégias que funcionam. Programação neurolinguística estuda tudo aquilo que funciona. Tá? Então eu fui buscar o conhecimento na neurociências para saber do funcionamento do cérebro, áreas e tudo tal, e depois eu fui estudar os comportamentos. Então eu fiz programação neurolinguística, eu estudo Big Five, né? Fiz uma especialização no Big Five, fiz especialização em perfis comportamentais. Big Five são os 5 maiores... Os 5 grandes espectros de personalidade. São os traços de personalidade que toda pessoa tem, em maior ou menor grau. Você sabe que, te cortando um pouquinho, porque assim, normalmente quando eu abro o Pod Café, eu vou buscar uma mensagem, né?
para as pessoas que estão nos assistindo, e eu trago essa mensagem, coloco ela na mesa aqui, e essa mensagem a gente acaba colocando ela em discussão, e tem tudo a ver com o trabalho do Anderson aqui, que é o seguinte, lá no livro de Provérbios, eu vou buscar sempre a inspiração no maior best-seller da história, que é a Bíblia. Eu vou lá na Bíblia, e eu me baseio em estudos bíblicos para poder trazer essa mensagem. E a gente está falando de comportamento. Lá, Salomão fala no capítulo 19 de Provérbios o seguinte, no verso 11, o bom senso, olha aqui os comportamentos, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira e a sua glória é perdoar as ofensas. Ou seja, vamos dar um exemplozinho aqui, você está no trânsito, aí vem um motoboy desavisado, ele, sem querer, ele mete o pé no seu retrovisor, né? Uhum. Aí o que você tem de fazer? De acordo com a palavra aqui, ó, bom senso. Porque se você não tiver bom senso, o que vai acontecer? A gente teve uma resposta recente que aconteceu aqui com um rapaz de uma Porsche, um menino de 27 anos, e o outro que era um motoboy de 21 anos, pai de uma menina de 3 anos, que meteu o pé no retrovisor dele, e ele, por conta da ira, né? O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. Ele não teve bom senso, não controlou a ira. Atropelou o motoboy, matou o motoboy. Ou seja, são coisas de trânsito que eu estou dando um exemplo Sim. aqui, né? Que a gente fala sobre o comportamento do ser humano, o comportamento da ação do ser humano, né? E aí lá na frente a Bíblia ainda traz uma outra mensagem que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 19, que faz assim, ó, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Também, os dois falam você vê de ira, a ira, né? O comportamento humano. Então, eu sempre abro o podcast, o Pod Café, com uma mensagem. Então, pegando o gancho da tua fala, né? Como é que a gente pode analisar pessoas pessoas que têm distúrbios de comportamentos, né? Aí a gente pode associar ao nível de estresse, enfim, existem vários fatores que podem levar a pessoa Sim. a sair do seu natural, né? Nós passamos por estados emocionais durante todo o dia, tá? Emoções são inconscientes, tá? Emoção dá no cérebro, sentimento dá no corpo. Então, primeiro a gente pensa algo, esse pensamento vai para o inconsciente, acessa a memória, acessa tudo que você tem lá de banco de dados. E aí a gente vai falar sobre divertidamente, né? Aí dispara a emoção, dispara uma emoção. Essa emoção é uma carga energética que vai para o corpo e você sente. E isso faz com que você tenha comportamentos. Então pensamos, temos emoções, processamos as emoções, sentimos e agimos, tá? Os gatilhos, eles são inconscientes. Todos os gatilhos, eles são inconscientes, eles disparam assim aleatoriamente. Tanto que nós temos os gatilhos mentais de vendas, né? Que eles falam muito, né? O que dispara isso é o comportamento, né? Através da comunicação. Então, quando a gente tem um gatilho, hoje, por exemplo, se você tiver um gatilho de ira, que é o caso do exemplo, qual é a tendência? É que essa carga energética de ira vá para o corpo e seu corpo responda com ira. E aí você xinga ou acelera o carro, joga em cima, você tem algum comportamento irado. No mau sentido, né? Não no sentido dos adultos. É irado isso aí, né? Uhum. Não, aí você tem um comportamento condizente com o seu estado, tá? Na reprogramação mental, as pessoas normalmente que sentem raiva, inclusive foi um depoimento que eu postei hoje, as pessoas sentem raiva, irritação com determinadas situações. Na reprogramação mental, a gente trabalha para reduzir o gatilho em determinadas situações específicas. Por exemplo, se é uma pessoa que se estressa muito no trânsito, ela pode reprogramar isso, fazer um trabalho de reprogramação da mente para que ela não sinta raiva no trânsito. Ou sinta tão pouca raiva, né, num nível tão baixo, que ela não tem esse tipo de reação. Tá, então, a reprogramação mental hoje que a gente usa também em hipnose clínica, né, que eu sou formado em hipnose clínica também, a gente vai alterando estados
para gerar novos comportamentos. Tá? Então, a máxima que a gente fala, né? Não importa o que te acontece, sim o que você faz com isso. Então, com a terapia da reprogramação mental, você pode escolher o que você quer fazer. Tá? Um exemplo que a gente dá para você ver a ressignificação. Você pode... eu atendi uma pessoa que não comia brócolis de jeito nenhum. Ela tinha nojo de brócolis. Ela não conseguia colocar brócolis na boca. E a gente fez uma sessão de reprogramação. Foi muito legal, porque eu falei, olha, quando você comer brócolis, você me avisa. Ah, não sei se eu vou ter coragem. Eu falei, quando você comer, você me avisa. E ela disse que ela foi num restaurante, ela viu a bandeja de brócolis, ela disse que a boca dela começou a salivar. Nossa, fantástico. Mas ela tinha medo, que ela falava, toda vez que eu comi, eu não gostei. E ela foi lá e pegou 2 brócolis. E aí ela disse que pôs na boca e ela gostou do negócio. Ela gostou. Gostou da textura, gostou de tudo. Olha que legal, né? Então, assim, quando a gente usa, né? A Eu gente tenho... nem imagina, né? São coisas que a ciência mostra pra gente, né? Coisas que a gente não tem noção né? Do poder que a nossa mente tem. Né? Do poder que a nossa mente pode fazer com o nosso comportamento, com o nosso corpo, né? Com tudo que a gente faz, né? Sim. A gente aqui tá numa mesa aqui de assuntos diversos, né? Sim. E assim, você está falando e eu estou olhando para eles, porque eles trabalham com um segmento, né, que é um segmento interessantíssimo, né, que antes de entrarmos aqui para o estúdio, eu estava conversando com eles e quando o Adilson, que é o homem de marketing deles, me sugeriu que eles viessem comigo aqui no Pod Café, falou, eles trabalham com leilão de imóveis. Eu falei, pô, eu já trouxe uma pessoa aqui que falou sobre leilão de imóveis. E a nossa audiência foi bacana, porque nós tivemos ali investidores interessados no assunto, né? E tanto que você lá embaixo, você falou para mim, hora de investir, né? Você conhece esse sistema? E quando você fala sobre essa parte da ciência, né, neurocomportamental, né, a gente fala das pessoas que estão buscando alguma coisa, alguma motivação para poder trabalhar, entrar na área deles, né? Então, assim, pô, eu não quero mais trabalhar para ninguém, sabe esse tipo de coisa? Não quero mais trabalhar para ninguém, mas eu tenho um capitalzinho aqui, o que eu posso fazer? Eu posso investir em imóveis? É a área de vocês, como é que funciona? Né? Como é que... E eu vou entrar, a gente vai casar esses assuntos aqui, porque assim, a pessoa, ela tem aqui, e tem medo. Às vezes tem medo do isso que eu ia brócolis. falar agora. Tem medo do brócolis. O principal é o medo. Que é deixar o trabalho, né, para poder investir numa outra área. Então, essa outra área é o brócolis deles. Né, tem medo de mudar de vida, tem medo de fazer o investimento. Exatamente. Tem medo de assumir, né? Comprar, eu vou comprar para rodar e se não roda. Então, assim, diversas inseguranças, né? E isso é cultural, tá? Isso é cultural. O Brasil, ele tem uma predominância de escassez na mentalidade do povo. Você percebe isso nas pessoas escasso. que procuram vocês, Com que certeza. comercializam vocês? Como é que é? Como é que funciona o seu negócio, Olímpio? Então, o meu negócio funciona com imóveis que são retomados pelos bancos. Tá. Então, o banco financia um imóvel, o mutuário não Então, por paga. exemplo, eu tenho um imóvel, eu deixei de pagar o condomínio, por exemplo. Esse imóvel foi para leilão. Pode É ser, isso? pode Isso. ser. Foi para leilão. Aí, Pode no não pagar leilão, o financiamento, pode não pagar o condomínio, Aham. e aí ele vai para leilão. E aí lá no leilão, ele não é vendido. Isso, quando ele não é vendido, ele vai, digamos, para o credor, que geralmente é um banco. É um banco. Geralmente é um banco. Esse banco ele passa a ser o proprietário, ele registra lá na matrícula do imóvel, que ele é o dono. Uhum. E aí ele fica disponível para o mercado, porque o banco ele não administra imóveis, Sim. ele administra dinheiro, né? Então nós temos fazemos parte de uma plataforma que já está há 9 anos no mercado, que todos os bancos, ou melhor, a maioria, né? Tem uma ou duas exceções que não, mas a maioria dos bancos, Porto Banco, todos os bancos, põem esses imóveis nessa plataforma e a gente tem acesso a todos eles. E esses imóveis vão com desconto de 4% a 94% de desconto. 4% a 94%. Ou seja, você pode comprar um desconto imóvel é que vale R$1 monstruoso. milhão por R$60 mil. Sim.
O imóvel de 1 milhão você compra por 60 mil reais. Mas Exatamente. os grandes investidores de mercado, eles já sabiam disso, eles já se aproveitavam disso, né? Então, é algo Isso existe há muito tempo, né? Existe há muito tempo. Então, os grandes investidores Só eu e o milionários... Anderson aqui que não sabíamos Exato. disso. É, a gente exato. não sabia. Agora a gente vai entrar Exatamente. nesse mercado, Exato. né? Vamos, 60? Opa! Então, e é uma oportunidade de inovar, né, a nível de investimento, porque assim, é algo seguro. Nós temos a matrícula com toda a informação que precisa, então tem a segurança Segurança jurídica. a segurança jurídica. Então, eu sempre nos meus posts eu falo, traga seu advogado, né? Vamos sentar. Inclusive, tivemos há pouco uma live com uma mesa de advogados. Agora você pode fazer o seguinte, em vez de falar assim, traga o seu advogado e também um neurocientista comportamental para tirar o Tirar o brócolis medo. da sua Tirar o medo. frente. Exato. Tirar o medo do brócolis da sua frente. As pessoas que estão nos assistindo, que não pegaram no começo, não vão entender nada que a gente está falando de brócolis aqui, né? Então, eu vou comprar um imóvel, é um brócolis, né? Mas assista o programa todo que vocês vão saber o que significa esse brócolis aqui agora Mas que você qual deu que, de é, exemplo. qual que é o medo? É que as pessoas veem o preço e falam, não é possível que o imóvel está vendido nesse preço. É fraude. É fraude, isso eu é também não golpe. acreditaria. Eles Você não ia acreditar acreditam. um imóvel de 1 milhão por 60 mil reais? Não acreditaria. Não. Então a nossa grande dificuldade é tirar esse medo das pessoas, porque na verdade a matrícula está lá mostrando quem é o dono, Sim. você vai pagar para o dono, vai pagar para o banco, E vai pagar para o não banco. vai pagar para o H pra nós. Imóveis. É. Então tem toda a segurança jurídica. E qualquer coisa traz seu advogado e verifica. É o então, banco é que vai real. nos pagar. Então, a segurança jurídica está aí. Né? Que bom, Então, que isso legal. é algo especial. Se a gente for usar a neurociência, desculpa, se a gente for usar a neurociência, a comunicação, né, persuasiva, eles já entendem qual é quais são, né, as objeções. Tem que elaborar um discurso, né, que demonstre credibilidade, além de não só discurso, né? Você tem que criar um bom storytelling, né, uma copy, alguma coisa, um pitch de vendas persuasivo. Script. com os elementos necessários que são as provas. Ela fala, tem matrícula, você vai pagar direto para o credor. Tudo isso eu acho que já por eles E tem estarem o outro lado calejados, também, né? Anderson? Para poder vender Tem a o outro lado da credibilidade. credibilidade da imobiliária com quem você está negociando. Né? Sim. Você tem esse pano de fundo, né? Sim. Então, vocês têm aí a OH Imóveis e ela deve ter uma credibilidade no mercado, então isso é que faz com que o cliente que esteja próximo de vocês tenha a segurança de saber onde eles estão colocando o dinheiro deles ali, né? Sim, Sim. na verdade, assim, a nossa imobiliária vai fazer 1 ano, mas como eu falei, a nossa plataforma que tem acesso a todos esses imóveis tem 9 anos no mercado, acabou de completar 9 anos. Sim. Né? Então, a gente tem todo esse suporte, né? Por trás de alguém que já está 9 anos no mercado. E a gente é Traga um parceiro seu deles, advogado. né? Eu sempre falo. É legal. Estamos transparentes para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, é isso que eu sempre falo nos posts, que é importante que o cliente entenda que todos os passos são transparentes. Por isso que eu sempre falo, segurança jurídica em todo o procedimento. Né? Então, é isso, né? Porque ele está comprando um imóvel, ele está fazendo um investimento. Tudo na internet hoje inspira fraude, né? A insegurança. E eu sou assim também, né? Meu esposo é assim. Então, nós temos essa Mas na dúvida a gente investiga, vai atrás, Isso. pergunta, se Eu sou informa. um cara completamente inseguro em relação à internet. Eu gosto da compra olho no olho, físico. Eu gosto. Eu compro pela internet, compro. Mas eu tenho muita insegurança. Eu fico pé atrás, eu já comprei gato por lebre. No olho, você já comprou gato por lebre, né? No olho, Imagina na internet. Na internet, pior ainda, né? Uma vez eu quis presentear minha esposa, comprei um tênis lá. Um tênis lindo, maravilhoso. Tá? Quando chegou em casa, era tênis. Só que imagina você comprar um carro grande e vem um Hot Wheels. É mais ou menos isso, essa relação, entendeu? Então... Aí eu comprei outro dia, semana passada, eu falei, me arrisquei, eu recebi uma propaganda pelo YouTube, e aí uma propaganda de um jogo de lençóis. Eu falei, lençóis, bacana, né? Um lençolzão, fio, 400 fios, tinha uns nomes esquisitos lá. Eu falei assim, deixa eu ver, comprei.
Veio, cara. E veio aquele lençol que eu esperava. Sabe aquele lençol que você só Padrão encontra hotel, né, nos que eles hotéis 5 estrelas, você senta num... sim. Eu Sim. falei, minha esposa ficou feliz da vida. Falou assim, meu marido comprou um jogo de lençóis para casa. Comprei. Então, assim, tem coisas que a gente acerta. Agora, tem coisas que não tem condições. A minha esposa mesmo, ela comprou uma bolsa pela internet. Sim. Imaginou que comprou uma bolsa de couro. Veio uma bolsa de curvinho, muito mal feita, tal. Enfim, tem coisas que... É outra Você não cultura compra brasileira, mais, né? né? Outra cultura brasileira. A do Golpe. engano, né? A do engano. Enganar. E assim, e a gente, se você olhar para a infância, a gente aprende que é bom isso. Que é bom enganar os outros, fazer os outros de bobo. Você Então, tem isso uma cultura, padrão, é uma padrão cultura, de é cultural, comportamento, é isso, cultural, padrão. É cultural. Fazer os outros de bobo. Mas essa cultura tem mudado, viu? Tem mudado. A gente tem. Você que estuda comportamento, você pode dizer até melhor do que eu. Mas eu tenho percebido que, assim, com o avançar da informação, né? Com a celeridade da comunicação que a gente tem por meio disso aqui, do celular e tal, a gente tem aprendido muito mais. Então, as pessoas estão mais atentas aos golpes, né? Às malandragens. Os golpes sempre vão existir, eles sempre existiram desde os primórdios, né? Desde os primórdios. Mas eu percebo, sim, que há uma tendência. Por exemplo, a gente não é mais enganado por políticos. Tá? Os políticos, eles levantam a voz ali e falam blá, 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 mas você sabe, você consegue identificar, você consegue fuçar a vida do cara, então você consegue identificar que assim, ele não vai Estão mais enganar, expostos, né, ele não vai enganar mais só pela falando mídia. palavras difíceis. Como é que era o nome daquele seriado que passava? O Alto da Compadecida? Não, que tinha lá aquele político que ele era o prefeito da cidade que falava palavras difíceis lá com... Rapaz, me deu um branco agora Não sei aqui. dizer que eu não assisto TV. Não era o Alto da Compadecida? É um Não filme. 16. Um filme. Não, Esse mas é era um filme. seriado que passava na Globo. Me esqueci agora, mas enfim, era aquele político que usava o discurso de palavras difíceis, né, e as pessoas Impressionava falavam, todo mundo. impressionava, né? Como Hoje ele é em dia inteligente. não. Como ele é inteligente. Hoje em dia ninguém mais cai nessa, né? E essa cultura de deixar você mais ignorante para tripudiar em cima de você ainda existe, né? Então, haja vista que, né, a gente tem aí governos que, não estou falando do Brasil, o Brasil não, mas acontece nos países aí fora, os países vizinhos aqui que, né, eles elegem um governante, né, que deixa a população mais burra, porque se a população tiver mais burra, ela consegue... Aqui no Brasil não, tá? Aqui não, aqui é bacana, mas lá fora. Ah, tá. Lá fora que acontece isso. Então, a gente percebe. Então, aí entra na questão da tua área. Comportamento, é cultura, né? Do ser porque humano. todo comportamento é aprendido. Todo comportamento ele é aprendido e a gente aprende com os nossos criadores, cuidadores. Então, pode ser pai, pode ser avó, pode ser qualquer coisa. Então, a gente aprende com eles. Então, o pessoal, muitas vezes eles falam, existe repetição de ciclo. É claro que existe repetição de ciclo. Você está aprendendo, aquilo está se enraizando no seu cérebro. Então, quando você tem um gatilho que o cérebro vai acessar a memória é sobre o que você aprendeu, não é sobre o que você não aprendeu. Você tem memória genética, né? Óbvio que a gente tem, né? Tanto que o cérebro do ser humano é o mesmo cérebro de quando surgiu o primeiro ser humano. Então, nós temos um instinto de sobrevivência, tem alguns padrões ali que são instintivos, né? Mas a cultura, ela é aprendida, né? Hoje a pessoa fala assim, eu acredito em Deus. Implantável, não existe essa palavra? Implantável. Ela é implantada mesmo, né? A família influencia, o ambiente que você vive influencia, tudo influencia, tá? E aí entra a questão da gente trabalhar a nossa mente, tá? Se você cresce num ambiente hostil, liderado por tráfico ou roubo, prostituição e etc., a tendência é que você normalize esse tipo de comportamento e você pode passar a adotar, tá?
Eu sempre Ou dou que esse você crie exemplo. também uma autodefesa, porque você conhece o sistema e tipo assim, então aqui eu não entro porque eu sei como é. Mas você mora lá, né? Não, a tendência é que você normalize. Poucas pessoas conseguem olhar para isso e falar, isso é o que eu não quero. Porque aonde você vai, você aprende alguma coisa. Qualquer lugar, qualquer curso, por pior que ele seja na sua opinião, você aprendeu alguma coisa. Sim, sempre aprende, né? Porque Sempre aprende. tudo ensina a gente o que fazer e o que não fazer. Então você vai observar um comportamento e você vai decidir se aquilo é um comportamento que você vai praticar ou não. Você fala, não, eu jamais vou fazer isso. Você sabe que você está falando aqui e eu começo a enxergar algumas coisas aqui que normalmente eu falo com alguns empresários. E quando a gente fala sobre situações de crise, eu nem gosto de usar a palavra crise, né? Porque quando você usa a palavra crise, você pode causar um efeito dominó. Às vezes você fala de uma crise que não existe para outra pessoa, existe para você, mas para outra pessoa não, então ela absorve aquilo ali, ela pega aquilo ali como verdade. E nós aqui, nós 4, hoje nós somos formadores de opinião, com esse microfone aqui na mão. Correto. As pessoas que estão nos assistindo, né, elas vão falar, pô, o que eles estão falando é inteligente, é sábio, então eu posso levar isso para mim, né? Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem um cuidado tremendo do uso desse microfone. A gente começou brincando aqui, falando sobre, né, as coisas que no mundo estão chatas, né? Você fala, você não pode falar, não pode mais brincar, não pode usar mais algumas determinadas palavras, né? Então, a gente sempre tem de tomar esse cuidado. Por quê? Porque quem está nos assistindo, né, pode levar isso ao pé da letra né? E nós, como formadores de opinião que estamos neste momento, a gente pode levar isso adiante. Então, por que eu comecei para falar sobre isso? Então, você tem um empresário que, na empresa dele, ele está ali no olho do furacão, né? Você falou, ele está vivendo no meio, e aí ele desce, eu estou falando de uma cliente real que eu tive, que tinha ali uma transportadora, vivendo um problema dramático, financeiro e de gestão, né? E a pessoa ia, vamos usar a palavra literal, aquela ia literalmente trocar pneu do caminhão. E ela era dona da transportadora, então assim, como é que ela tinha de fazer para sair daquela crise? Ir para o mezanino, vai para o mezanino, ou seja, sai do olho do furacão e vai para o mezanino, que você vai enxergar onde estão as nuances, onde estão as dificuldades, onde estão de fato os problemas ali, né? Então você vai encontrar, falar assim, o cara que está ali no canto, o funcionário está fumando, tá fumando maconha, o outro tá enrolando, o telefone, foi ao banheiro, ficou 20 minutos lá dentro do banheiro. Sabe esse tipo de coisa que, né? Então você tem de sair, né, do ambiente para você poder enxergar em volta, enxergar que há saídas no entorno, né? Na área de vocês também é a mesma coisa, né? Porque assim, vocês comentaram comigo lá embaixo que nesse segmento de vocês têm muita concorrência. Muita concorrência, Eu né? não diria muita. É. Não temos muita. Temos algumas, ainda não são muitas. Sei. Mas o problema é que nós temos alguns concorrentes que não agem de acordo. Então, mas E aí isso o que vocês complica. precisam fazer? Vocês Não é a precisam quantidade. sair desse furacão, estar do lado de fora para vocês enxergarem estratégias para poderem atuar no Correto. segmento, né? Correto. Na verdade, não é nem concorrência. Na verdade, é o medo mesmo que as pessoas têm. Porque não conhecem, né? A venda direta, de imóveis, é algo que está aí há muitos anos, mas as pessoas não conhecem. Conhecem do imóvel tradicional, né? Que vai lá na imobiliária. Conhece até o leilão, né? E até o leilão nós todo mundo temos conhece. um Passou ambiente... daí já não conhece. Exato. E nós temos um ambiente, né? Nós temos uma sala na Avenida Paulista, a pessoa pode sentar lá conosco e comprar, fazer fechar lá pessoalmente. Então, é algo que nós damos esse conforto. Eu estou convidado para sentar lá com vocês? Claro, será um prazer. Por será um favor. prazer. Interessadíssimo. Por favor. Mas pode continuar. Então, e aí, assim, a pessoa, ela não conhece esse produto, né? Tá. Então, ela conhece de ir na imobiliária do bairro, eu quero pagar, eu quero financiar, eu quero eu vou lá visitar, porque tem mais esse detalhe. O imóvel da venda direta não visita. Aí, mais um medo, né? Pois mais um medo. pois Não o que a gente visita. estava falando aqui, né? Você só vai ver o imóvel ali online. Foto. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas você tem um documento, né? Está registrado lá no cartório. Então você pode ter acesso àquilo e verificar que ele é um imóvel de verdade, quem que é o dono. Então isso tudo dá credibilidade. Agora as pessoas, por comportamento, falar, não posso visitar, então não quero comprar.
Simples assim. É algo Eu assim. sou Morre de assim, medo sabia? só Eu por sou uma assim. visita e perde grandes eu sou assim. oportunidades. Então, A mas gente aí... come com os olhos. É, Sim, Exato. Sim. eu A gente sou come assim. com os olhos. Inclusive eu fiz um vídeo também, assim, por que os imóveis não têm foto? Né? Porque, assim, nós temos um imóvel, quando nós vamos colocar um imóvel para venda, a gente deixa ele bem iluminado, todo bonito, tira fotos, coloca e vende o valor padrão do mercado. Agora, o nosso imóvel, ele está custando 60%, 70% a menos. Ele foi tirado de alguém, lacrado e colocado à venda, né? Então, a pessoa, ela foi, digamos assim, colocada para fora daquela situação. E o banco está com ele debaixo do braço. O que eu vou fazer com isso? Né? E aí veio esse momento que traz essa possibilidade de venda direta, que foi, digamos, inventado, né? Foi oferecido para os grandes e agora é para todos. Aproveitando Todo mundo o tem essa oportunidade. aproveitando né? o gancho dela, as pessoas perguntam, mas por que a maioria está ocupada? Eu ia entrar nesse detalhe agora. Por que Queria será, saber, né? esses imóveis estão ocupados? 80%. E como é que faz ocupado. para tirar? Então, mas por que está ocupado? Por que o banco não tira, já que ele é proprietário? Ele poderia tirar da pessoa. Ele não tira para o imóvel não estar sujeito à invasão. Porque aí ele tem que entrar na lei civil, lei normal, no rito normal. E aí é burocrático tirar alguém. Mas se ele tira aquele que está devendo e perdeu o imóvel para ele tira rápido, porque é um processo especial, judiciário. Isso. Então, para ele compensa deixar a pessoa lá para fazer a manutenção do imóvel, não deixar ninguém invadir, e quando ele quer tirar, ele tira. Mais fácil. Então é por isso que ele não tira de lá o ex-proprietário. E já houve casos de resistência do proprietário, da pessoa que está morando lá? Temos de tudo. Tem aquele que, quando o banco vende, ele manda uma carta extraoficial, extrajudicial, e a pessoa sai. Tem um prazo de 30 dias, ele vai e sai. Ponto. Tem outros que querem barganhar. Não, eu preciso de mais 30 dias, preciso de 60 dias. Tem outra situação que ele fala, olha, me adianta aí um valor de um aluguel. Existem infinitas hipóteses, mas o mais importante de tudo é que a pessoa sai. Se ela ficar 30 dias a mais ou a menos, ela vai sair. Não temos nenhuma situação, nesses 9 anos, que uma pessoa não saiu, que teve algum problema para tirar a pessoa. Mas a responsabilidade de tirar a pessoa é de quem compra ou é do banco? De quem compra. De quem compra. De quem compra. A nossa plataforma, que tem 9 anos, ela não dá assistência jurídica. Tá. Mas a OH Imóveis, a gente contratou um escritório, né, Que virou especializado, parceiro, especializado em desocupação. Isso é importante. Então a gente já dá isso junto, é um combo, já vai junto. Porque aí você coloca uma situação desconfortável para o comprador, né? Porque Exato. assim, Pensando eu nisso comprei um mesmo. imóvel, né? Eu compro o imóvel, aí, poxa, eu vou chegar lá, Agora eu vou ter quero que visitar contratar. o imóvel que eu comprei. Aí chego lá, tem uma surpresa, tá ocupado. Como tá ocupado? Claro, já no leilão não é a gente já fica sabendo. Sim. Não é uma surpresa, mas ele vai não é ficar lá. surpresa. Agora, o que eu vou fazer para poder tirar essa pessoa daqui? Né? Ele é notificado extrajudicial, né? Isso Assim que geralmente o banco vende, ele informa. a gente faz aquele entra isso como um bis, né? Olha, nós vamos notificá-lo. A partir deste momento, ele já foi vendido, né? Então, Se ele não sair, que entra com o judicial, mas a maioria geralmente sai eles extrajudicial. colocam a grande violinha no maioria. saco e saem. Por quê? Porque isso tudo não aconteceu para ele de um dia para o outro. Ele já veio brigando. Ele brigou com o vários banco. anos, né, de Ele negociação. entrou na justiça. Aí, pronto. Ele, porque eu fiz reforma, me dá uma chance. O banco sempre quer que o cliente fique na casa. Ele sempre quer que o Que termine financiamento... o pagamento, que faça tudo, né? Exato. Então, quer dizer, é algo que as pessoas têm medo, mas a pessoa que está lá, ela já sabe, ela já está se não tem mais recurso recurso nenhum, não tem mais nada recurso, que- já foi Que vencido. justifica a permanência dela no imóvel. Nada. É interessante a gente saber disso, porque assim, quando a gente entra na área dele, da neurociência, do comportamento do ser humano, o ser humano já tem uma crença que o limita
em relação a isso. A crença dele, ele já é cultural. Ele falou assim, poxa, como é que eu vou... É cultural a crença ser de que vai ser enganado. Eu vou ser enganado. Só acredita. Né? Eu passei por uma situação completamente distinta dessa, mas assim, relacionada a imóveis também. Meu irmão, ele comprou um terreno num condomínio, né, em Mogi das Cruzes, e como ele não tinha experiência, ele falou assim, poxa, Reinaldo, me ajuda aqui numa coisa, né? Você que já negociou muitos imóveis, me ajuda aqui, como é que eu vou verificar, né, se, né, a veracidade desse imóvel aqui. Então a gente foi até o local, a gente verificou, nós fomos ao cartório de registro de imóveis na cidade de Mogi das Cruzes, o negócio estava registrado lá, beleza. Quando tinha ali quase 100% dos imóveis vendidos, aí houve apareceu um processo de reintegração de posse de uma empresa que detinha aquela área, uma área grande, eram terrenos de 1.000 metros quadrados cada um, e tinham mais de 50 terrenos ali. Então a gente está falando de, né, 50, 60 mil metros quadrados ali, né, de um condomínio que fazia parte de um lote gigantesco, que era tipo 10% desse lote gigante, e essa empresa estava requerendo a reintegração de posse desse local. E perderam, porque a empresa tinha a posse daquele. Como é que conseguiram registrar o imóvel num cartório? Né? Então, assim, ele tomou um chapéu ali. Na época, ele comprou o imóvel à vista por R$40 mil. Quanto tempo tem isso? Uns 10 anos. Então, hoje todo o processo, né, todo o grupo de certidões que são levantadas para dar esse conforto de que você está fazendo uma compra legal e com segurança, é uma premissa dos cartórios terem todo esse cuidado. E eu fiquei mal porque eu fui o cara que dei o aval. Falei, compra, porque tá ok. Tá tudo certo. Sim. Tá ok, tá tudo certo. Eu vi a documentação toda. Sim. Tá ok, deu cadeia pros caras, os caras foram presos, deu BO geral. Juiz que compraram, juízes, não um só, que compraram terreno lá, policiais militares. Sim. Os caras queriam matar todo mundo lá, cara. Eu falei, que loucura. É compreensível. Não, a gente já ouviu falar de coisas semelhantes e volta e meia os clientes, eles comentam, né, sobre problemas como esse. Então a gente cai na crença, né? Essa crença que fala assim, olha, toma cuidado. É uma crença desse toma cuidado, né? Mas a crença, ela nasce por quê? Porque, primeiro, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, isso, né? Alguém passou por isso e ensina, né? Ele ensina, e aí o outro ensina, e o outro ensina, até que chega na gente. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Que todo mundo quer enganar todo mundo. Aí entra numa questão cultural que eu falo que é o grande problema. A gente primeiro desconfia de todo mundo, tá? Então a gente desconfia geral, tá? A desconfiança gera um estado negativo em qualquer ser humano. Então, quando a gente desconfia de algo, normalmente a gente não consegue fazer. E esse é o maior problema, porque normalmente as pessoas não confiam nem em si. Então ela não se vê capaz de fazer nada. Porque quem não tem a confiança não tem crédito. É verdade. Então você não acredita. Se você não acredita, ponto. Aí vem a crença. Eu não acredito. Crenças podem ser de possibilidade, de capacidade ou de merecimento. Ela tem essas três pernas aí. Então, se para você não acredita, você corrompe o processo. Por mais que você fique repetindo, né? Por isso que eu costumo dizer, né? Eu brinco. Pô, faz um mantra aí que resolve. Não adianta. Não adianta fazer mantra, não adianta fazer oração. Por quê? Porque está enraizado. Você não tem confiança em si, você não tem confiança nas pessoas. A sua vida provavelmente não vai prosperar. É o verdadeiro conceito de abundância e escassez. Porque quando você não tem essa confiança, quando você tem desconfiança de você e para com os outros, a tendência é que você vibre na escassez. Você sempre está pensando que vai ser enganado. Você não sempre consegue subir um degrau, né? Você sempre vai ficar ali na... É porque você está sempre com o pé atrás.
Como é que você vai? Olha a tua fala. Atrás. É o pé atrás. Você não tá avança. sempre com né? o pé atrás. Então, assim, tipo... Você sabe que, o Anderson, eu tenho uma experiência. Você sabe, nos conheceu lá na Cifarelli, né? Sim. Talvez vocês não saibam, né? O meu core business é plano de saúde, né? Seguros, né? Uhum. E eu sou jornalista por profissão, né? Sim. Eu tenho uma carreira muito valiosa dentro do jornalismo, por isso que eu tenho um podcast. E esse podcast, antes do podcast, eu tinha um programa de TV, chamava-se A Chave do Negócio, né? Aqui em Guarulhos, onde eu coloquei muitos empresários de peso de Guarulhos, né, sendo entrevistados no meu programa. E isso me deixou num patamar diferenciado em relação aos negócios que hoje eu faço, né? Então, hoje em dia, eu trabalhando com seguros, com plano de saúde, me deixa mais confortável porque eu tenho uma credibilidade profissional. E essa credibilidade profissional me permite colocar a mão na maçaneta. O que é a mão na maçaneta? É abrir a porta mesmo, né? Abrir a porta e eu ter a credibilidade para poder oferecer qualquer produto para a pessoa que me tem como um homem de credibilidade. Então a gente consegue lá no escritório, a gente consegue ter muito sucesso, eu, Carlos Dias, né? Por causa dessa nossa credibilidade. Então, onde a gente chega, a gente é bem recebido. E a gente sendo bem recebido, a gente consegue apresentar, de fato, aí entra na tua área da neurociência, né? Por conta dessa credibilidade, apresentar um produto e as pessoas vão falar assim, bom, se é você que está me falando, eu confio, né? E existem, aí a gente entra na história do brasileiro, naquela cultura do engano. Então, tem gente que sempre faz coisas erradas ali. E aí entra o cara do pé atrás. O cara do pé atrás, mesmo tendo a confiança em nós, acreditando na nossa credibilidade, ele está pé atrás porque ele já foi enganado nessa área, né? E às vezes ele não, mas o pai dele que ali é o que está no comando ali da operação, né, da família, né, do plano de saúde para a família toda. Fala, não, eu tenho uma cliente que ela veio comigo, ela fechou o plano de saúde comigo. E o pai dela, um advogado, ele e a esposa, eles gastam sozinhos os dois, num plano básico, aqui eles têm uma idade, mas eles gastam 17 mil reais num plano de saúde, que a gente já conseguiu fazer uma redução desses 17 mil para quase 8 mil reais, dando uma economia de 120 mil reais por ano. Ele não quis trocar. Por quê? Porque ele tem o pé atrás. Sabe esse tipo de coisa? Né? Então, assim, você tem o conhecimento do assunto, né? Que nem vocês conhecem, vocês dominam o assunto. Mas se alguém não acreditar em vocês, não vão fazer negócios com vocês. Correto. Se alguém não acreditar que você é o especialista que pode melhorar, né, a mentalidade, o jeito, né, e tirar o brócolis da frente dele, Sim. você não vai conseguir. Então, agora, imagina a realidade de uma empresa. Imagina como é a realidade de uma empresa. Com a cultura do brasileiro, que patrão é explorador. Sim. Né? Sim. Às vezes o patrão até ajuda, né? O patrão vai lá e ainda trata de forma hostil todo mundo, né? Tem aquela liderança que a gente chama de dissonante, né? Que no livro da inteligência emocional, os comportamentos ou eles são ressonantes, que são engajadores, apoiadores, participativos, ou eles são dissonantes, que aí é poder, agressividade e afastamento, tá? Então, ou você tem um comportamento ou outro. Imagina uma pessoa que cresce, né, que está ali num emprego, vamos falar assim, de entrada, começando uma carreira, está ali, televendas, por exemplo, e ela é massacrada pelo gestor ou pelo dono da empresa, né? Imagina o ambiente que ele cria dentro da empresa e como que ele, com um ambiente hostil e vibrando na escassez, que todo mundo está ali com a sensação que está perdendo, como ele quer crescer. Como ele quer funcionário motivado, contente, que não invente atestado toda segunda-feira. Eu tenho um amigo que ele é treinador. Ele me mandou um áudio, né, que ele gravou num lugar aí, que ele falou que ele foi chamado para dar um treinamento para os funcionários de uma empresa, e ele falou assim, os líderes vão entrar nesse treinamento? Não vão entrar, então eu não vou dar o treinamento, porque se os líderes não mudarem o comportamento,
Não adianta você mudar o comportamento lá do chão de fábrica, sendo que quem está liderando esse chão de fábrica não tem uma mudança nesse comportamento, né? Que é opressor, que é o tal do chefe não líder, né? É o cara que pega no pé, que esfola, que isso e aquilo outro e tal. Então, assim, se você não muda primeiro de cima para baixo, você não consegue, né, avançar, você não consegue crescer. Sim, eu já mentorei uma equipe de vendas que tinha liderança hostil, uma liderança ausente e uma liderança participativa. O que tinha No mesmo local. no mesmo local, eram 3 equipes comerciais. O gestor que era participativo, ele tinha feito uma mentoria individual comigo já há um tempo atrás para aprender a ser o líder. E aí eu montei um manualzinho para ele, fui acompanhando a introdução, tal, explicando, né, que como deveriam ser os comportamentos, como que ele fala com a equipe, direcionando, né, vendo o perfil de cada pessoa da equipe dele, como lidar com um, com o outro, o que era relevante para um, para o outro, tal. Então ele foi bonitinho, a equipe dele crescia todo mês. As outras equipes eu já não tive tanto engajamento dos líderes. Eles estavam me vendo como concorrente. E eles tinham essa liderança hostil, essa liderança de chicotada. E a gente conseguiu fazer um trabalho porque dentro da mentoria eu trabalhei a mente de cada um para que eles soubessem lidar com isso. Então eles se deram bem apesar da liderança ruim. Ruim, entre aspas, né? Então, aí o que acontece? Depois a gente encerrou o contrato depois de 1 ano de mentoria, né? E eu dei uma avaliação, falei, olha, não tive engajamento de 2 líderes, aí dei o feedback da equipe sobre a liderança. Eu falei, precisa corrigir isso urgente. E não foi feito nada até 6 meses, até que veio um player, né, um gestor de uma empresa do segmento, só que a maior empresa do segmento no Brasil hoje. Essa pessoa veio trabalhar lá. Qual foi a primeira coisa? Tirou os líderes. Afastou os 2. Sem saber do teu Sem resultado. saber do meu trabalho. Só que Pois ele é. vem com uma mentalidade de uma empresa que é a maior do Brasil. Faturamento de cerca de 550 milhões anuais. Então, assim, gigantes. Atuam em todo o território nacional. Acho que é o nome mais forte do segmento deles. Então, ele já vem com uma mentalidade de crescimento mesmo. Ele sabe o que é promover crescimento. E ele já sabe que autoritarismo não promove crescimento. Pessoas impedem, né? Pessoas. É o elefante, né? Como que você condiciona um elefante? Você deixa ele amarrado no toquinho desde criança, ele cresce e ele pensa que o toquinho segura ele ainda. Então, hoje, as pessoas elas entram no mercado de trabalho e elas são lideradas de uma determinada forma e elas se condicionam a se comportar sempre do mesmo jeito. Então, assim, eles não dão ideias, eles não têm criatividade. Não ficam, né? Eles vão embora. Os que não... aí viram os empreendedores, né? Vamos falar, todo empreendedor é um ex-funcionário insatisfeito. Né? Por quê? Eu faço pra caramba e não sou reconhecido. Normalmente é isso que impulsiona a pessoa a querer empreender. Vai empreender. Tá? Aí a gente cai no segundo problema. Legal, ele tem iniciativa, ele quer crescer e tal. Mas empreender não é para amador, não. Não. Não é. A gente faz mentorias, a gente às vezes encontra pessoas assim que estão ali empreendendo, né, mas não sabem. E às vezes não querem, não aceitam algumas condições. Orientações, Né? E a gente é obrigado a falar assim, olha, volta para o mercado de trabalho, porque lá você vai se dar bem. Agora, empreendendo você não dá, porque existem processos. E se você não passa pelos processos, você não consegue chegar. Eu lembro quando eu comecei minha carreira de representante comercial. Eu ficava falando com clientes o dia todo. Quando encerrava meu dia, eu fazia coisas em casa, ficava com os meus filhos. Quando meus filhos dormiam, eu voltava para o computador para fazer prospecção. E eu ficava até meia-noite, meia-noite e meia, disparando, porque eu não fazia disparo automático. Eu enviava 1 a 1 para não correr o risco de cair no spam. Porque eu gostava do... Bem que depois, assim, a gente começa a ver... Eu sou fã de princípio de Pareto, tá? Eu faço o que dá mais resultado.
O que der mais resultado, eu forço ali o movimento. Então, assim, no meu caso é indicação. Cara, uma pessoa me recomenda. Lista quente. Sim, é Nossa, certa. onde eu certa, converto. né? Hoje, assim, eu tô há mais de 10 anos aí trabalhando com mentoria, treinamento e terapia. Nunca caiu uma pessoa para eu atender que veio do nada, do além, assim. Todas elas, conheço uma pessoa que falou do seu trabalho. Todos vieram desse jeito. Indicação. Então, se fica a dica, uma das coisas que as pessoas menos gostam de fazer é de se abrir, falar delas, se mostrarem frágeis e confiar num profissional que vai de fato ajudar, né? Porque tem muita desconfiança, né? Vai mexer com a intimidade dela. Vocês estão mexendo com o dinheiro e com o sonho deles. É verdade, Sim, é verdade. sim. Então, se eu já pego uma dica, peguem as pessoas que já fizeram um negócio com vocês e façam elas vendê-los. Multiplicação, né? É a multiplicação. Façam eles vender vocês. Sim. Legal. Conversa com quem teve intimidade. Gente, vocês sabem que isso aqui é um processo difícil, tá? Qualquer coisa, eu posso mostrar o negócio que a gente fez, ou vocês podem confirmar o negócio que a gente fez, eu posso usar isso como recurso. Tem pessoas que fazem, por exemplo, terapia. Eu não pego depoimento de ninguém sobre terapia. Mentoria eu pego. Printo, posto, faço o diabo, que é mentoria. Tá? Sim. Eu falo da pessoa, eu não falo do negócio dela. Nós estamos fazendo mentoria de vendas, nós estamos fazendo mentoria de gestão. Né? Aí eu posto. Agora, na terapia, não. O que eu faço para ter depoimento? Pergunto de forma sutil ali, tá tudo bem? E a pessoa responde. Quando ela responde, eu printo a resposta, omito o nome dela, a situação específica, assim, Sim. e Não posto. não precisa colocar, né? A Não situação. preciso, não falo quem não é, fala. tal, eu só pego o feedback. Aí eu printo o feedback, posto o feedback. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo para contornar objeção, Essas normalmente, objeções. nós temos, eu sempre falo para todo mundo, né? Quantos clientes? Falei para o Cris, inclusive. Cris, ele falou, eu quero abrir minha carteira de cliente. Eu falei, quantos clientes você tem hoje? Ele falou, 30. Eu falei, você tem 150 leads na mão. 5 cada um, né? 5 cada um, cara. Pede ajuda para 150. Pede ajuda para os seus 30 clientes. Pede 5 clientes de indicação. As pessoas não fizeram negócio com você? Fizeram. Elas foram embora? Não. Pergunta por que elas ficaram. Aí elas vão falar. Aí você fala. Indicar, né? Não custa indicar, Primeira né? estratégia. Sim. Pergunta por que elas ficaram. Não, porque você fez um excelente negócio para mim. Para quem mais? Me indique 5 amigos que eu possa fazer um bom negócio para eles também. Perfeito. Valeu Você a não dica? quer o bem dos seus Com amigos? certeza. Você não Agora, quer o bem dos seus amigos? Eu queria que vocês falassem ali pro público de vocês, ali naquela câmera que eu falei ali na cabeça do Abner ali. Abner, você pode abaixar um pouquinho, Abner, para eles poderem... Falar onde é que as pessoas encontram vocês. Como é que as pessoas encontram vocês? Bom, elas nos encontram no site, nós temos um site, que é ohimóveisvendadireta.com.br. OH, né? OH Imóveis. Imóveisvendadireta.com.br. Já para Legal. facilitar nos encontrar. Legal. No Instagram. Nós temos no Instagram também. No Instagram é @oh.imóveisvendadireta, né? Também TikTok, Facebook, né? Que legal. E estamos lá, né? Eu tô sempre, né? A Habib tá sempre lá E no falando. site de vocês, eles vão encontrar ali as dicas Sim. dos imóveis que vocês... Sim, Tem ali? tem uma busca, né? Eles podem encontrar muitos imóveis, né? Num perfil variado que vai desde 14 mil reais a 22 milhões. Então tem pra para todos os bolsos, tem para né? todos os bolsos. E eles podem tomar um café com vocês lá? Quem pode tomar um Claro. café com vocês lá? Sim, Fique à vontade, sim. Pode pode fazer o procurar convite. lá no... Ó, na vocês Avenida que estão Paulista assistindo lá. eles aí, ó, eu tô na minha câmera, mas vocês que estão nos assistindo aqui, ó, vão lá, ó, procurem eles, tá? Procurem OH. eles, vão tomar um café com eles lá, OH Imóveis, vendadireta.com.br, OH Imóveis, vendadireta.com.br. Eu anotei, tá? Eu anotei, eu vou obrigada. entrar, vou fuçar. A gente Legal. faz o mesmo. Oportunidade não passa na porta todo dia. Não deixa perder. E você, como é que as pessoas te encontram, Anderson? Bom, eu tô no Instagram,
hoje a rede social predominante, né? O Instagram, @AndersonHayafuji. Eu tenho TikTok também, Anderson Hayafuji. Tenho Facebook, Anderson Hayafuji. Mas, gente, tudo que posta em um, posta nos 3. Então... E especificamente, quem é o seu cliente? Ser humano. Hoje a gente fala que onde tem ser humano entra a reprogramação mental. Todo ser humano tem dor, todo ser humano tem incômodo, todo ser humano precisa de algum tipo de ajuda. Nosso cérebro é social. Então, se a gente se realiza ajudando as pessoas, a gente também precisa ser ajudado, porque a gente precisa realizar alguém. É uma via de mão dupla. Eu vou colocar essa sua resposta num funil maior aí. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a gente está falando aqui para empresários. Olha para aquela câmera ali. Ó. Você que é empresário e precisa mudar a mentalidade dos seus funcionários, da sua liderança ou a sua própria mentalidade, pode procurar o Anderson. É isso aí? Faz a sua propaganda. Não preciso nem falar mais nada, o cara já falou tudo. Gente, é isso. Ambiente e ambiência, né, que a gente fala, é tudo para nós. O ambiente que a gente vive, ele interfere nos nossos comportamentos, ele interfere na nossa energia. Então, se você, que é empresário, né, agora vamos falar especificamente para empresário, se você quer criar um ambiente de crescimento, tá? Você precisa trabalhar a mente, a mentalidade dos seus colaboradores. Se você não fizer isso, muito provavelmente você fica refém de sorte, do destino. Mas se a gente conhece um pouco de ser humano, a gente sabe que a maioria mais foge de dores do que buscam prazeres. Tá? A gente é educado a não perder dinheiro, a gente é educado a não perder o patrimônio, a gente é educado a não correr risco. Né? Então, não faz isso que é perigoso, não faz isso que é perigoso, não faz isso que é perigoso, por quê? Porque eu sei. Então, se corre o risco de perder dinheiro, também não quero. Se corre o risco de perder o carro, eu não quero. Se corre o risco de perder a namorada, não quero. Né? O namorado, a namorada, não quero. Não quero. Tipo, é isso. Tudo que pode acarretar algum risco, as pessoas não querem. Então, muitas vezes, você tem joias dentro do seu negócio que elas estão contidas porque elas acreditam que não podem dar opinião. Elas acreditam que elas não podem ter iniciativa, que se elas se tornarem destaque, alguém vai derrubá-las. Não que isso não exista, mas a pessoa não pode... Mas ainda é uma crença que está na cabeça da pessoa que limita ela de avançar, de crescer. Exato. Né? Fora que a gente tem as questões de ansiedade, as pessoas vão trabalhar ansiosas, as pessoas vão trabalhar com transtornos. Como uma pessoa dessa vai render? Né? E fazer um trabalho desse para proporcionar isso para os funcionários, proporcionar melhor qualidade de vida, você não tem ideia do efeito que tem. Porque se você olhar pesquisas, a maioria das pessoas, 90 e tantos %, eu arrisco dizer 95%, não mudam de emprego por conta de salário. Elas mudam de emprego porque não se sentem bem aonde estão. Às vezes porque não sabe lidar com pessoas que estão do lado, né? O colega de trabalho, o chefe, né? E tem muito mais também, tem muito mais. E você também, a gente já está chegando ao final do nosso programa, você também, que você tem problema no trânsito aí de ira, né? O cara chutou o retrovisor do teu carro ali, não vai atropelar ele não, tá? Controla. Se você tem dificuldade, procura o Anderson aqui, que ele vai dar a solução para o... É o verdadeiro conceito de inteligência emocional. É você perceber o que dispara suas emoções e saber como controlar. Você sabe que eu tenho mais 1 minuto ainda, eu vou encerrar aqui, aproveitando a sua fala sobre inteligência emocional. Como eu comecei o Pod Café usando a Bíblia como exemplo, eu vou encerrar usando a Bíblia como exemplo. Lá em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, que é paz, mansidão, paciência, amor, calma e a inteligência emocional, que lá é chamada de domínio próprio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Pod Café. Quero agradecer muito, Habib.
Olímpio, Anderson, obrigado eu que agradeço por estarem a oportunidade. aqui. E eu quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Ó, não se esqueça, dá lá o seu joinha, ativa o sininho para você ser notificado. Pega esse link aqui, compartilha com todo mundo que você achou interessante esse assunto aqui. Compartilha com todas essas pessoas. A gente vai falar que é muito... Olha, nós falamos aqui sobre oportunidades com imóveis, no leilão de imóveis, e também sobre mudança no seu comportamento mental. Um beijão pra vocês, tchau, tchau, até mais, tchau, tchau. Ó, deu um trava-língua no final aqui, tchau, tchau. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV.